Eu sei que essa pergunta vai aparecer para muita gente nos próximos meses, então vamos tentar responder ela. O que são os Anéis do Poder? Sejam todos bem-vindos ao Dados, esse canal lindo, maravilhoso, que hoje tem o propósito de responder a perguntinha básica que eu fiz no começo do vídeo. O que são os Anéis do Poder? Estou aqui falando dos artefatos da obra do Tolkien, não das moedas do poder, que pertencem a uma franquia bem diferente. Tem que criar uma parada de poder propriamente brasileira, sei lá, as cumbucas do poder. Toda a treta que envolve os Anéis do Poder tem início lá no começo da Segunda Era da Terra-média e só vai se resolver no final da Terceira Era, ao fim dos livros que a gente conhece do Senhor dos Anéis. A parada toda começa quando o Sauron, que era capanga de um cara muito mais foda que ele chamado Morgoth, se recusa a ser punido junto com o seu mestre, que foi o primeiro malvadão da porra toda, e ele se disfarça como um enviado dos outros deuses pra Terra-média para dar uns presentinhos pra galera. Ele basicamente tenta pagar de sugar daddy dos elfos. Ele se dá o nome de Anatar, que eu acho que é o presenteador, alguma porra assim, e ele aparece todo bonitão, um gatão, assim, numa forma bem bonita e disfarçada pra fingir que é um cara maneiro e legal. E ele se apresenta aos elfos como uma pessoa que vem com poderes inacreditáveis vindo dos deuses para entregar para as populações da Terra-média. E ele começa a desenvolver com alguns ferreiros élficos, porque nem todo mundo caiu na ladainha dele, mas ele começa ali junto com os ferreiros élficos, inclusive o Celebrimbor, que é o mais famoso, a desenvolver estes anéis. Eles fazem vários anéis de teste até que eles chegam na forma final dos anéis e são os anéis principais. Então, no mundo do Tolkien existem esses anéis menores, que são anéis mágicos, que não têm tanto poder, mas que literalmente não se fala muito deles. Eles são testes. A gente não faz nem ideia se eles ainda existem na época do Senhor dos Anéis ou se já foram todos destruídos. E após esses testes, eles chegam nos últimos anéis nas versões finais, que são presenteadas para cada uma das raças da Terra-média. Naquela época eu acho que hobbits ainda não existiam, então eles ficaram de fora nessa e não existe anel para hobbit. São 9 anéis para os reis humanos, 7 anéis para os reis anões, um para cada uma das casas. Sim, existem 7 casas de anões no Senhor dos Anéis, no mundo do Tolkien em geral. 7. Porque são os 7 anões originais que acordaram, 7 anões. Eu não tô nem de sacanagem. E os 3 anéis que foram feitos para os elfos foram feitos sem a ajuda do Sauron. Foram feitos em segredo. Foi mais ou menos assim. Eles fizeram os anéis dos humanos, aí eles fizeram os anéis dos anões. E daí o Sauron foi lá fazer o anel em segredo dele, um anel. Enquanto o Celebrimbor, que já estava desconfiando dele, fez os 3 anéis élficos em segredo também. Quando o Sauron faz um anel, põe na mão e fala, agora eu sou dono da porra toda, aí a galera vê que eles caíram num golpe. Os reis humanos que usavam os anéis rapidamente caíram, se tornaram servos do Sauron, ele conquistou todo mundo, começou a dominar a galera, porque ele tinha poder em cima dos anéis, então ele influenciou a mente daqueles reis humanos, e eles se tornaram os espectros do anel, que no Senhor dos Anéis a gente conhece como os Nazgûl, porque eventualmente o poder do Sauron tomou conta da mente deles e eles viraram escravos do Um Anel. Os anões, como eles eram mais resistentes, eles têm bastante constituição, são a galera cabeça dura pra caralho. O Sauron não conseguiu dominar esse pessoal, o poder dele não foi o bastante através dos anéis pra dominar a mente dos anões, mas deixou eles mais avarentos, mais gananciosos, mais desesperados por riquezas. E no momento que ele começou a atacar a galera, dominar os outros anéis e tentar influenciar a Terra-média, os elfos esconderam os 3 anéis para que o Sauron nunca pudesse achar. E eles eram meio que basicamente a principal fonte de resistência do poder que tinha na Terra-média contra o Um Anel e o Sauron. 2 anéis ficaram com o Gil-galad, que era o rei dos elfos da época. Ele entregou pro Círdan, que é o cara que mora nos Portos Cinzentos e faz os navios para os elfos voltarem para as Terras Imortais. Depois de um tempo, o Círdan entrega o Anel de Fogo pro Gandalf, reconhecendo que ele era um espírito muito maior do que apenas um velhinho mago, e fala, toma aqui esse anel porque a bucha que tu vai ter que enfrentar é grande, então toma aqui esse poderzinho aqui, um item mágico para te ajudar.
E o Gandalf usa ele disfarçadamente, mas no final, quando ele tá indo para as Terras Imortais, aparece até no fim do filme, ele tá com o anel também na mão, mostrando pra todo mundo, olha, eu tinha essa porra desse anel comigo esse tempo todo. Quando o Gil-galad morreu, ele deixou outro com o Elrond, e o terceiro anel sempre foi da Galadriel, ela deixou escondido, ninguém sabia, quase ninguém sabia que estava com ela, e ela só admite que é a detentora do terceiro anel élfico lá no Senhor dos Anéis, quando o Frodo percebe o anel, porque ele tinha um anel com ele, então ele tinha o poder de um dos anéis, e ele vê o anel na mão dela, o anel élfico, e daí ela fala que aquilo ali era o Nenya, o anel da água. Ao fim do Senhor dos Anéis, quando um anel é destruído, todos os anéis que ainda existem são destruídos ou então perdem os seus poderes. Os 9 anéis dos homens são destruídos junto com os Nazgûl. Os anéis dos anões não se faz ideia direito do que aconteceu, ou pelo menos eu não achei. Eu sei que durante o Senhor dos Anéis só existiam ainda 3, porque 4 já tinham sido destruídos por dragões. Então eu não sei o que acontece com esses 3. E os 3 anéis élficos perdem completamente o seu poder e a sua função, porque eles meio que foram construídos, forjados, para lutar contra o poder do Sauron e do Um Anel. A partir do momento que esse poder não existe mais, eles se fazem desnecessários e vão junto com os seus portadores para as Terras Imortais. Para resolver de vez a treta dos anéis, fica estabelecido que todos os portadores dos anéis têm que ir para as Terras Imortais. Obviamente que a galera do mal não vai, né? Então a galera do mal é destruída, é morta, é apagada, mas os portadores dos anéis élficos vão para as Terras Imortais, que é o Gandalf, o Elrond e a Galadriel, e também os portadores do Um Anel, que não são do mal. Bilbo, Frodo, e depois de ter vivido a vida inteira dele no condado, o Sam. Ele fica, no fim do filme, ele fica no condado, mas no fim da vida dele, vem um navio das Terras Imortais buscar ele e levar ele para Valinor, porque ele também foi um portador do anel, mesmo que por um curto período de tempo. Se você não viu ainda os outros vídeos do canal sobre o mundo do Tolkien, dá uma clicada aqui assim que eu preparei uma playlistzinha com tudo que eu já falei do autor aqui no canal, e o vídeo de baixo foi recomendado pelo YouTube direto para você, e eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!